Conversa de volta, agora são 11 horas e 16 minutos, hora do nosso craque Gabriel Luterbach mostrar aí pra gente o que aconteceu no mundo dos esportes com a nossa resenha esportiva. Gabriel, vamos começar falando, é claro, do show que o Flamengo deu ontem, né? Realmente os flamenguistas tão felizes hoje, né? Bom dia, Roberto. Bom dia, pessoal de casa. Pois é, o Flamengo a gente pode falar que massacrou o Tolima no Maracanã, 60 mil torcedores que saíram em êxtase do Maracanã. E foi um jogo que a gente pode falar que tudo deu certo para o Flamengo. Vamos mostrar as imagens então. E vamos devagar, Roberto, porque foram muitos gols, então tem que ir com calma aí pra gente não perder a conta e não perder também cada gol, né? Então quando o Flamengo fez 2 gols no primeiro tempo, porque o primeiro tempo acabou com 2 gols, o Tolima deu a impressão que desistiu do jogo. 3-0 no placar, desistiu do jogo. E o Flamengo, ao invés de diminuir o ritmo, o Flamengo estava muito inspirado ontem, estava com tudo, aumentou ainda mais o ritmo no segundo tempo e que fez com que ele saísse com 7-1 no placar. Foi interessante também porque o Flamengo conseguiu rodar os jogadores, dar cancha para os jogadores da base, por exemplo, que não estão muito acostumados a jogarem esse campeonato internacional, né? O Matheus França é um exemplo disso, que entrou, o João Gomes também, que estava muito bem ali, a primeira Libertadores que ele está jogando. Então foi muito importante porque o Flamengo deu um pouquinho também de ritmo para os jogadores. E a gente sempre fala, né? Libertadores é um campeonato diferente, então foi bem bacana para poder observar esses jogadores, como eles iriam reagir na Libertadores. E, Roberta, a gente tem que falar do Pedro também, né? O Pedro fez 4 gols aí do centroavante do Flamengo. Ele estava numa noite inspirada, 4 gols e 2 assistências. Uma assistência ali não foi, porque o gol do Gabigol foi dado contra, mas ele participou do jogado ali, deu um lindo calcanhar. Então, o Pedro, quando também tá inspirado, né, tem que sair de baixo, porque fez totalmente a diferença. E se tinha alguma dúvida aí se o Pedro poderia ser... Se o Pedro tinha que provar alguma coisa, depois do jogo de ontem ele não precisa provar mais nada, né? É um centroavante que todo mundo sabe. Importante isso, não estava passando por um momento muito bom e aproveitou a oportunidade. Porque como você falou, fez 3-0, o time poderia muito bem, né, diminuir a Corinthians, né? E eu acho que esse 7-1 foi muito importante para realmente fortalecer a confiança, seja do torcedor, seja também do jogador, né? Eu acho que a gente pode até aumentar essa conta aí. Foi 7-1 ontem, mas no placar total, juntando os 2 jogos, foi 8-1. Então uma superioridade ainda maior do Flamengo, né? Foi um jogo que tudo deu certo e foi muito bacana ver que o Flamengo, mesmo novo reforço do Flamengo, ele estava ontem no Maracanã assistindo ao lado ali do Marcos Braz. Então foi outro torcedor aí, novo jogador do Flamengo, que com certeza saiu muito feliz. Um jogador que foi buscado no aeroporto, é um nome de peso, um nome bem conhecido no futebol internacional, é um ídolo do chileno. Então o Vidal aí, Vidal, junto do Diego Alves ali, que estava machucado, então também estava no Maracanã, com certeza deve ter ficado impressionado com o jogo do Flamengo, a atitude do Flamengo e também com os torcedores, porque com 7-1 a festa foi garantida. Então o Flamengo aí muito bem e avançando para a próxima fase. Próxima fase que a gente já tem a arte aqui para poder mostrar ao pessoal de casa, a gente vai mostrar aí. E ficou bonita essa arte, hein? Ficou bonito, né? O Flamengo venceu o Tolima, avançou. Como você já antecipou aqui, já deu um spoiler, Flamengo e Corinthians nas quartas de final. Corinthians que eliminou o Boca Juniors e foi muito bacana esse jogo porque foi um jogo nervoso. A gente tem algumas imagens aí também para mostrar do destaque da Libertadores. Porque Boca Juniors, eu confesso, dá um medinho, né? Quando você vê que o seu rival é o Boca, eu acho que é um time muito tradicional, né? A gente separou algumas imagens, alguns destaques aí, a gente vai começar mostrando aí, enquanto isso a gente vai falando. O Corinthians, ele venceu, eliminou o Boca Juniors nos pênaltis. E o Corinthians estava muito desfalcado, tinham ao todo 10 jogadores que não estavam jogando, nomes importantes como o Renato Augusto, o Paulinho, que já está fora há muito tempo, João Vitor, que saiu machucado ainda no jogo, que é o zagueiro. Então o Corinthians foi muito importante. E esse gol de bicicleta, hein? Exatamente, essa vitória do Corinthians, a gente está vendo aí agora o Cássio, que a gente já falou uma vez que o Cássio saiu, os torcedores ameaçaram o Cássio, não pode, né? O Cássio é ídolo, a gente está vendo agora o gol de pênalti do Gil. Outro destaque vamos voltar lá para a arte do chaveamento, outro destaque também foi o Palmeiras. O Palmeiras no placar total, juntando os 2 jogos, deu 8-0 no Cerro Porteño. Então o Palmeiras é outro time aí que está sobrando, a gente já fala que está sobrando no Brasil. 8-0 no total, 5-0 no primeiro jogo, 3-0 no primeiro jogo, 5-0 no jogo de volta no estádio do Palmeiras e com esse golaço do Rony. Enfim, o Rony conseguiu fazer o gol de bicicleta, que ele sempre tenta. O Rony conseguiu, enfim, fazer esse gol. Outro destaque também são outro brasileiro, Roberto. É o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, seu galão da massa aí, também passou, foi mais tímido.
2-1 lá e 1-0 no Mineirão, difícil, mas o que importa viu? é passar. Exatamente. O que importa é passar. Então o Atlético Mineiro é outro time que avançou também que avançou também para a próxima fase. Porque acertou o pênalti, tá Acertou tudo certo, o pênalti, então. exatamente. Ele conseguiu, enfim, acertar o pênalti aí, que estava numa fase não tão boa nos pênaltis. Outro destaque é o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, que é o segundo colocado, venceu o Palmeiras na última rodada. O Atlético Paranaense também avançou de fase. Então vamos lá. 5 brasileiros, Roberto, hoje nas quartas de final, podendo chegar a 6, porque a gente tem no chaveamento aqui, o Fortaleza vai jogar hoje, então ainda o Fortaleza pode avançar para a próxima fase e ter um total de 6 brasileiros. 6 brasileiros e mais 2 argentinos. Então quase virou uma Copa do Brasil aí, que a gente pode falar, né? Quase uma Copa do Brasil. Esses são os destaques aí da Copa Libertadores. Na próxima fase, vamos confirmar todos os jogos aqui agora. Flamengo contra o Corinthians, vai ter outro clássico também, Palmeiras contra o Atlético Mineiro, outro clássico aí. Fortaleza pode passar, vai pegar o Atlético Paranaense, outro jogo brasileiro, e Vélez Sarsfield e Talleres. Então, 3 confrontos brasileiros e mais esse confronto argentino aí na próxima fase da Libertadores. Vai ser um campeão brasileiro? Com certeza, isso eu não tenho sombra de dúvidas. A probabilidade é alta, né? Exatamente, falta saber qual. E a perspectiva aí para esse jogo do Fortaleza, o que você tá achando? Dá para o Fortaleza passar ou tá bem difícil assim de conseguir essa Fortaleza passar, mas talvez a prioridade do Fortaleza não seja essa, né? Porque a gente fala aqui que o Fortaleza não está muito bem no Campeonato Brasileiro, não tem elenco para poder dividir essas 2 competições, então talvez uma eliminação é sempre dolorosa, é sempre ruim, ainda mais falando de Libertadores. Mas talvez dos males seja o menos pior, Roberto, porque é muito importante continuar na Série A para poder voltar para a Libertadores, cair para a Série B diminui muito a renda dos times, então é muito importante continuar na Série A. E talvez dividindo as atenções com a Libertadores não seja o ideal. A gente vai confirmar aqui também, Roberto, a Copa Sul-Americana, que também tem vários brasileiros avançando. Vamos confirmar aqui um pouquinho mais rápido. O Santos foi eliminado ontem para o Táchira. A gente tem outro brasileiro aí que avançou, que é o Internacional. No primeiro jogo perdeu por 2-0, revidou por 4-1. E também tem o Atlético... Que virada bonita, hein? Que virada bonita. Tem também o Atlético Goianiense que joga hoje, o São Paulo que joga hoje e o Ceará. A gente também separou algumas mais aí para mostrar alguns destaques da Copa Sul-Americana. E o Roberto, o Ceará que está impressionando. O Ceará tem 8 vitórias em 8 jogos na Copa Sul-Americana. Então o Ceará também está indo muito bem. Vamos mostrar aí um gol do Internacional que avançou para a próxima fase. Como você falou, uma virada muito bonita, perdendo 2 lá, revidou no estádio dele. A gente está vendo aí agora também um gol do Richard. Faz toda a diferença quando o jogo é em casa, né, Gabriel? Essa é a verdade, realmente. Faz toda a diferença, mas para o Santos não valeu. O Ricardo Goulart perdeu o pênalti, depois o jogador do Táchira fez o gol que avançou. Então faz toda a diferença realmente jogar em casa. A gente precisa um pouco mais de ajuda do que só o estádio em si, né? Exatamente. E para a gente fechar aqui, tem uma informação que o técnico do Santos, com a eliminação de ontem, pode ser demitido hoje. Há uma grande chance dele ser demitido. Está voltando, está esperando o elenco se representar, então na parte da tarde a gente pode ter novidades aí para os torcedores santistas. Gabriel, aguardo você e o pessoal aí de casa também para mais notícias, porque vai ter muito jogaço, né? Assim, realmente eu gostei muito de como que ficou essas quartas, né? Tá caminhando aí para as quartas da Libertadores. Adorei, assim, Flamengo, Corinthians, tenho certeza que vai ser um jogaço. Galo e Palmeiras. Reedição, porque já teve também no ano passado, e o Palmeiras levou passou a melhor, exatamente. Num pênalti errado do Hulk. Não, mas agora acabou, entendeu? A nossa hora aí de revidar, mas eu acho que realmente, assim, jogos de qualidade a gente vai ver, né? Agora vamos ver quem que vai sair aí como vencedor. Copa do Brasil ou Copa Libertadores? A gente pode falar que é Copa do Brasil Libertadores, porque só tem brasileiro. Tá aí com possíveis 6 brasileiros, não é mesmo? Gabriel, então muito obrigada por todas as informações, uma ótima quinta-feira. Já estamos aí com um pezinho no final de semana, então já vou também desejar um ótimo final de semana e muito obrigada aí pelas informações de hoje. Obrigado a vocês. Segunda-feira a gente volta atualizando aí o fim de semana do Campeonato Brasileiro. E na volta a gente vai lá pro quadro Bora Rangar e hoje a Mari está acompanhando de pertinho uma receita que leva chocolate. Você gosta de chocolate, Gabriel? Amo. Então você não pode perder a receita de hoje. Na verdade, acabei de receber aqui. Calma, que não vai ser o Bora Rangar. Eu tô um pouco ansiosa, mas eu também tô ansiosa para ver ele, Netinho Rocha, com o Mundo dos Famosos. Então na volta tem Mundo dos Famosos pra gente.
partir do dia 9 de julho, 9 linhas de ônibus vão sofrer alterações nos quadros de horários em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. A linha 910A Citrolândia Hospital passa a atender a UPA Norte. Outras 8 linhas ganham acréscimo nos quadros de horários durante os fins de semana.